gentileza, coloca a mão no seu coração, para nós falarmos com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na sua presença. Gratos, meu Pai, novamente, pela vida, por essa oportunidade, por estarmos, meu Pai, nesse portal tão poderoso, desses 52 dias, meu Deus querido, que nós temos a certeza, nós temos crido, meu Pai, declarado que já é o melhor tempo das nossas vidas até então. E não simplesmente, Senhor, por palavras lançadas, mas porque nós temos tomado decisões, Senhor. Porque a vida é feita de decisões, e as boas decisões vão nos levar, meu Pai, ao futuro que nós tanto almejamos, Senhor. E é o que nós acabamos de ouvir, Senhor. Nos ajuda. Muda, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Tira, Senhor, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Tira, Senhor. Nosso jeito errado de pensar, nosso jeito errado de falar, nosso jeito errado de agir, Senhor. Nos muda, Senhor, nos ajuda. Nos derrama graça, Senhor. Nós falhamos, Senhor, nós pecamos. Mas nós temos a oportunidade de corrigir tudo isso, Senhor. Nós sabemos que a vida é feita de semeaduras, mas nós queremos semear a coisa certa, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, derrama sobre nós unção, graça, poder, sabedoria. Ajuda, meu Deus, cada um que esteja aflito, Senhor, com alguma situação, que esteja abalado com alguma questão, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer os corações, fortalecer a fé de cada um. Aquele coração, meu Pai, que está entristecido por ter caído, meu Pai, no pecado novamente, ter deslizado, Senhor, e tomado uma atitude imatura. E na cabeça dele só vem a culpa, Senhor, só vem a condenação. Mas que, como diz a sua palavra, a tristeza, segundo o Senhor, segundo o Espírito, traz mudança. Não traz simplesmente um remorso, que nós ficamos mal por alguns dias, alguns momentos, mas a tristeza, segundo o Senhor, traz mudança, Senhor, traz arrependimento. Então, Senhor, que se houver alguém aqui que esteja sendo acusado pelo mal, como se fosse impossível essa transformação, fosse impossível essa mudança, Senhor, que nós venhamos a acreditar na verdade, porque a sua palavra é a verdade, e pela sua palavra nós somos purificados e santificados. Abra as nossas mentes, Senhor, nos ajuda a enxergar, nos ajuda a olhar para o nosso alvo, nos ajuda, Senhor, a não estarmos aqui condicionados a uma mentalidade derrotada, desgraçada e religiosa, Senhor. Porque uma mente religiosa, uma fé religiosa não leva a lugar nenhum, pelo menos nenhum lugar bom. Mas que nós venhamos a exercitar uma fé viva, uma fé corajosa, uma fé ousada, uma fé que crê, Senhor. Crê na coisa certa e persegue a coisa certa. Eu te peço, Senhor, dá visão a cada um de nós. Derrama unção sobre nós, meu Pai, sobre cada língua, sobre cada boca, meu Pai, sobre os olhos, sobre a mente, sobre os corações. Derrama sobre nós, meu Pai, que da nossa boca só saiam palavras abençoadas, que na nossa mente, meu Deus, nós só venhamos a cultivar coisas corretas, meu Deus, que das nossas mãos nós venhamos a somente fazer coisas que te agradam, Senhor, que são boas segundo o Senhor, não boas segundo a nós mesmos, segundo o mundo, mas boas segundo a sua palavra. Então eu te peço, nos ajuda nessa noite, abençoa, meu Pai, tudo que nós formos fazer. Eu peço que cada oração, meu Pai, que foi realizada ao longo deste dia, desde domingo até agora, meu Pai, nessa casa firme, que o Senhor possa responder cada oração, e que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está aqui, que está nas igrejas, que está pela transmissão, que possamos terminar esse trabalho muito mais abençoados, que possamos terminar esse dia muito mais abençoados, que possamos terminar esses 52 dias, meu Pai, com milhares de testemunhos de mudanças e restaurações, e que possamos terminar este ano testemunhando, meu Pai, o melhor tempo das nossas vidas até então. É isso que nós cremos e é isso que nós viveremos para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus querido, fala conosco. Muito obrigado, amém, amém e amém.
Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Peguei. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito. Bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2023. Unção de governo. Está sobre mim. Está sobre e eu mim. estou governando, Eu estou governando para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, pessoal? Amém. Boa noite. Boa noite. Podem sentar, por gentileza. Boa noite ao pessoal da transmissão. Graças a Deus. Fala comigo, por favor, pessoal. Foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias. Foi nos 52 dias que o que aconteceu na sua vida? As restaurações, as curas. O que tem acontecido? Será que nós já estabelecemos o que nós estamos falando já desde o início? Um novo padrão? E há umas 2 semanas, num culto de segunda-feira do Bispo Fernando, ele fez um comentário interessante de um senhor que está sempre no mesmo ponto, né, num sinal, e ele está sempre pedindo alguma coisa. E é interessante que quando a pessoa adquire um padrão, ela praticamente olha exatamente aquele exemplo, né? Ele olha com um olhar julgador, como se quem estivesse devendo alguma coisa fosse o do outro lado, como se ele fosse uma vítima de alguma coisa. E a gente lembra daquele exemplo do paralítico de Listra, que ele ficava na porta do templo, ele já tinha mais de 40 anos, e todo dia ele estava lá esperando alguma coisa. E esses dias até apareceu para mim um desses vídeos acho que foi, não sei se foi do YouTube ou do Instagram, que mostrou lá um rapaz, né, enquanto uns ficam reclamando, outros vão trabalhar. Que a mesma pessoa que estava lá pedindo um dinheiro no sinal, e ela vai automaticamente usar aquele dinheiro, consumir, ele vai estar sempre no zero, né? Aquela pessoa, ela comprou lá um amendoim, ele vendeu amendoim, multiplicou, comprou mais, aí ele comprou a quantidade de atacado do amendoim, ele foi, no final do dia, acho que ele tinha feito uns R$150. E ele começou acho que com R$2. Mas ao invés dele comer a semente, ele foi multiplicar a semente, ele foi plantar a semente. Então nós temos que analisar isso. As coisas, esses padrões, eles não acontecem da noite para o dia, de uma hora para outra. Nesses 52 dias foi um processo de transformação de mentalidade. Fala, transformação de mentalidade. Transformação de mentalidade. Neemias foi lá e descobriu que o problema não é porque não tinha pedra, não tinha tijolo, não tinha cimento, não tinha engenheiro. É porque não tinha fé, não tinha iniciativa, não tinha alguém de coragem, alguém que influenciasse aquelas pessoas para a coisa certa. E nós vemos que, infelizmente, para muitas pessoas, a consistência que ela tem é para manter os desequilíbrios, a consistência que ela tem é para ser preguiçosa, é se sentindo uma vítima, é continuar apresentando uma série de desculpas. Muitos, infelizmente, têm consistência para isso, para o mal. Muitos estão estressados justamente porque falta o domínio próprio. Estão estressados porque não têm buscado com sabedoria as coisas. Por quê? De onde vem o estresse? A gente já falou sobre isso, a bispa já falou. O estresse vem de você não saber o que fazer. E por que eu não sei o que fazer? Porque eu não vou na fonte certa. Porque a pessoa que conhece a palavra, primeiro, que se ela investe na palavra, ela investe em Deus, ela investe no conhecer a Deus, ela começa a se conhecer. E quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a analisar e tomar as decisões inteligentes. Por que Marta, a gente vê Jesus falando, Marta, você está aflita, você está preocupada, você se preocupa com tanta coisa, Marta. Mas a Maria ficou com a parte boa, a parte que não vai ser tirada dela. Porque a gente pode cansar o nosso corpo, tem aqueles dias mais puxados, mas o estresse vem justamente daquela ansiedade, você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe aonde recorrer. Mas quando você tem o Senhor, quando você tem segurança, a gente vê
a postura totalmente diferente. Você vê nos homens da palavra, aqueles que não tinham fé, que eram os desequilibrados, e aqueles que tinham autoridade, que tinham fé. Eles tinham uma postura totalmente diferente. A gente vê o próprio Neemias. Ele era afligido, era pressionado de todos os lados, mas ele tinha uma convicção, ele tinha firmeza. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ela persegue o caráter do Senhor Jesus, e para isso a gente precisa andar. Quando você anda com uma pessoa, você vai pegando o jeito dela. Você anda com Jesus, você vai pegando o jeito de Jesus falar, o jeito de Jesus agir, o jeito de Jesus tratar as pessoas. Você vai pegando o jeito dele, porque você está andando com ele. Então você sabe o que fazer. Então você sabe a direção que você tem que tomar. Mas quando a gente continua com aquela vida perdida, a gente fica correndo para lá e para cá, igual a Marta. Corre para lá, corre para cá, tal, não sabe o que faz, fica perdida, desfocado. E não é assim. Nada acontece de repente. Durante um relacionamento, por exemplo, como é o caso hoje, a gente vê que muita coisa boa, quando não é trabalhada, muita coisa boa, ela vai sendo quebrada com o tempo. Então, vai sendo quebrado o respeito, a admiração, o carinho, o afeto. E, infelizmente, é o que eu falei no começo, a consistência para o mal. E muitas coisas são construídas, são levantadas, só que para o mal. Vai levantando a barreira da falta de perdão, a barreira do desrespeito, uma série de barreiras que a pessoa vai levantando. A boa vai sendo destruída e a ruim vai sendo levantada. Então, nos 52 dias, aquilo que estava no chão foi restaurado. Aquilo que estava há mais de 120 anos foi levantado, porque houve uma mudança na mentalidade. Foi isso. Enquanto a nossa mentalidade não for transformada e as coisas não forem arrumadas, aquela sujeira, aquele entulho da nossa vida, dos nossos pensamentos não for limpo, não for tirado, nós vamos continuar convivendo com as muralhas da desgraça, as muralhas do afastamento. Então nós vemos que a liderança de Neemias é marcada justamente pelo inconformismo. Será que nós temos aceitado uma vida pequena e mesmo assim reclamando dessa vida pequena? Ou nós estamos agora entendendo e nos inconformando e reagindo contra isso? Não, eu vou trabalhar, não vou aceitar isso. Daí já vem desde os meus antepassados, vem desde uma série de situações já acontecer, mas eu vou quebrar esse padrão. É um padrão de cai e levanta, anda, para. Não, a gente tem que colocar um basta nisso. Olha aqui a palavra de Neemias do 1 ao 4. Palavra de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam fala comigo, por grande sofrimento e humilhação. Ok, o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Fala comigo, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quanto tempo a gente gasta aceitando o sofrimento, a humilhação? O Neemias morava em Jerusalém, pessoal? Não. Quem lembra a distância que ele estava de lá, mais ou menos? 1.600 quilômetros. É longe, né? De carro já é longe, imagina de cavalo ou a pé. Quanto tempo que não daria isso daí? Ele estava a mais ou menos 1.600 quilômetros. E precisou de alguém sair de 1.600 quilômetros para falar isso para ele. E ele ouviu, é a mesma coisa que eu gosto de lembrar de Davi.
Os soldados de Saul estavam ouvindo os xingamentos do Golias há 40 dias, 2 vezes por dia. Então eles já tinham ouvido 80 vezes as ofensas. O Davi ouviu uma vez só e já falou: quem é esse cara aí? Esse sujeito sem aliança, para afrontar o exército do Deus vivo. Neemias ouviu uma vez e ele não aceitou aquilo. Aí que está o problema de nós deixarmos para resolver alguma coisa depois. Aquilo vai se estabelecendo, uma raiz vai criando, vai se aprofundando, uma muralha vai subindo, um padrão vai se estabelecendo. Aquele homem estava a 1.600 quilômetros e ele ficou espantado. Como que aquele povo aceita isso? Eu ouvi, eu sentei, eu chorei, passei lamentando, mas ele não ficou nisso. Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi se preparar. Deus procura pessoas que estão disponíveis. Deus só encontrou o Noé naquele tempo. Deus teve que encontrar alguém disposto a fazer alguma coisa que estava a quase 2.000 quilômetros de lá. Porque quem morava lá não tinha acordado para isso. Por quê? Tinha estabelecido o padrão. É impossível. 120 anos, de 2 a 3 gerações tiveram que ver aquilo lá. Provavelmente pelo menos uma nasceu e morreu vendo aquela cena. Aquela bagunça, aquela sujeira, aquele entulho, aquela coisa feia. Tudo era feio. Você imagina aquelas muralhas, a gente olha, lembra daqueles castelos, né? Você imagina aquilo tudo no chão, queimado, o pó daquilo, aquela coisa, aquela cena, aquelas pedras, aquela coisa seca. Mas aquilo virou o padrão deles. Aquilo fez parte da paisagem dele. Às vezes a gente está fazendo da nossa casa, do nosso casamento, uma paisagem. Você está convivendo com a esposa, convivendo com o marido, não olha mais, não conversa mais, aceitou aquela situação, aceitou o filho difícil, aceitou o casamento desgraçado, aceitou a infelicidade, não luta mais, desistiu, não te incomoda mais, e aí esse homem se incomodou. E a bispa falou exatamente isso: tudo aquilo que me incomoda, porque faz parte do meu destino. O seu destino é ser um derrotado, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Não, não é. O destino segundo o diabo é que cada um seja um derrotado. Mas o destino que Deus tem para mim e para você é da vida plena, da vida abundante. Então nós fomos chamados para mudar os padrões que estão errados. Você foi chamado para mudar o padrão que muitas vezes se alastra na sua família. Padrão de mulheres desequilibradas, de homens fracos, de homens lascivos, de mulheres loucas, de separação, de adultério, de fracassos, de filhos desequilibrados, doentes. Nós fomos chamados para estabelecer o padrão do reino aqui. Neemias se preparou. Ele não falou: eu vou lá. Não, ele se preparou, ficou lá 4 meses, orando, jejuando, pedindo a Deus: Senhor, prepara uma situação. Me dá um meio. Eu estou a 1.600 quilômetros, eu não sou engenheiro, eu não sei o que fazer, eu não sei com quem conversar, eu sou um estrangeiro lá. Eu sou judeu, mas eles não me conhecem. Provavelmente ele nem nasceu, ele nasceu longe de lá. Mas ele se preparou. O que é que nós temos feito para chamar a atenção de Deus? O que é que você tem feito realmente? Quando você olha para a sua vida, para a sua rotina, você tem dado o seu sangue mesmo para essa restauração acontecer? Para essa mudança acontecer? Ou está levando do mesmo jeito que até sábado estava igual, domingo está igual, não mudou nada. Estamos aqui fazendo propósito, vamos passar aqui depois no final para ungir, vamos declarar, vamos falar de novo que vai ser o melhor ano da minha vida, vamos falar que eu estou governando para a glória de Deus, e quando a gente chegar ao ano fazendo o que nós estamos fazendo, nós vamos testemunhar realmente que vivemos um ano poderoso para a glória de Deus? Ou será que não? Por quê? Porque eu não quero pagar o preço, mas eu já estou pagando o preço. Porque eu não quero me submeter à palavra, mas eu já estou me submetendo a outras coisas. Porque eu não estou tomando decisões corretas, mas eu estou aceitando conviver com coisas que não são de Deus. Não são de Deus. Então o que nós temos feito para chamar a atenção do Senhor? Você está orando mais? Você está jejuando mais? Você está
se disciplinando? Ou você está se esforçando para estar na igreja, assistir um culto, mas quando sai, você não faz ainda aquele exercício que a bispa faz com a gente? O que você pegou da palavra? E pegar a palavra não é você contar história. Não, porque Neemias, falou de Neemias. Sério? Sério? Não, o que você pegou para a sua vida? Qual a barreira? Qual a situação? Qual o entulho que você ainda está mantendo na sua vida? O que é que eu peguei para a palavra? Eu peguei muita coisa, então me cita uma. Não, eu quero guardar para mim. Certeza? Ou não quer falar? Ou porque não prestou atenção? Ou porque estava distraído? Ou porque teve que sair novamente? Porque tem que tomar água, tem que fazer xixi na hora? Nós precisamos analisar, senão a gente está se enganando, pessoal. A nossa mente adora nos pregar peças, adora que a gente fique no mesmo lugar, porque é difícil mudar. É difícil quebrar o padrão antigo. A nossa mente quer que a gente continue igualzinho, do mesmo jeitinho que a gente acostumou a fazer uma vida inteira. O duro é que a maioria das coisas a gente aprende e grava rápido e estabelece como uma coisa, só que é algo que vai ser ruim para a nossa vida. Vai ser ruim. Ninguém ensina uma criança a comer batatinha. Você der uma vez, acabou, já pegou o padrão. Se der todo dia, ela vai querer todo dia. Ninguém te ensina a ficar no celular e subir no telinha. Você fez isso um pouquinho, você já começa a fazer mais, depois mais, daqui a pouco você está metade do dia fazendo isso. Então, para coisa ruim, a nossa carne tem uma tendência já para autodestruição. Então, a gente precisa despertar para isso. Ele mesmo que ele tenha visto que ele era uma pessoa que aos olhos naturais era improvável, morando tão longe, com o tamanho do desafio, sem preparo nenhum, ele entendeu que ele era aquela pessoa. Ele entendeu que era para ele aquela missão. Nós precisamos analisar isso. Por mais que você, aos olhos naturais, se sinta despreparado, sem condições de muita coisa, você tem que crer nisso. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que vai realizar a mudança, que vai dar o passo da mudança. Não vou mais apresentar desculpas e motivos. A gente sempre tem um bom motivo para dizer, para justificar a nossa vida parada. A gente dá, é por conta disso, por conta daquilo, eu não tenho isso, não deu certo e tal, por conta... E Deus colocou aquilo no coração dele. E ele creu naquilo. Quantas coisas será que Deus tem colocado no seu coração para você fazer, para você acreditar, para você romper, mas você tem recuado e apresentado esses motivos que qualquer um poderia apresentar. Eu estou longe, eu não tenho especialidade, eu não sou engenheiro, eu não conheço ninguém lá, como que eu vou fazer? Mas ele colocou, Deus colocou ele no coração dele. Ele creu naquilo. Diga comigo aqui em Provérbios 23:7, por quê? Porque, como imagina em sua alma, como imagina em sua assim alma, é. assim é. Quando eu foco numa coisa, eu persigo aquilo. Quando eu foco naquilo, eu vou atrás daquilo. E ele teve coragem para crer, ele teve coragem para orar, ele teve coragem para pedir. Porque ele falou o quê? Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá reconstruir isso. Ele não ficou pensando, rapaz, mas você está retardado, hein? Que coisa louca, o que você está pensando? Vou fazer um pedido desse para o rei. Ele vai achar que eu estou querendo fugir, ele vai achar que eu estou querendo entrar em rebelião, ele vai achar que eu estou maluco, eu vou para um lugar longe, feio, distante, que eu não conheço ninguém, querer levantar a muralha, que não tem sentido. Isso é fé. Fala, a fé é criativa. A fé é criativa. Ele creu, ele pediu uma oportunidade, ele falou com o Senhor, e ele esperou. Olha aqui em Neemias 2:4. Acho que eu não pedi para separar esse. Neemias 2:4 e 5. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu. Então você vê que ele foi numa fração de segundo. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com sua benevolência,
que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá. Fala comigo, para que eu possa reconstruí-la. reconstruí-la. Não parece um pedido maluco, pessoal? Sim ou não? Pois é, mas ele creu. Quanta coisa maluca que a gente já ouviu um dia e alguém foi lá e fez, né? E para alguns era maluco, para alguns era insano, mas alguém foi lá e fez. É aí que está a diferença. Muita coisa a gente fica travado, porque a gente fica justamente nessa mentalidade. Não, mas porque a gente pensa com a mente natural. A gente pensa com a mente das possibilidades. Mas a gente conhece a palavra e para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis. Então ele acreditou que ele poderia fazer algo que ninguém nunca fez, ninguém tinha conseguido. Ele acreditou que ele poderia trazer um renovo, trazer uma mudança para aquelas pessoas. Ele creu naquilo. E por isso aconteceu. Porque ele creu, ele perseguiu aquilo. Fala, eu sou o resultado das minhas crenças. Das minhas crenças. Nós estamos onde estamos porque a gente creu nisso. A gente está onde a gente acredita que tem que estar. Isso é fato. E se eu não gosto dos meus resultados, eu tenho que ir para as minhas crenças. Eu não posso reclamar dos meus resultados. Eu tenho que ir para as minhas crenças. Eu tenho que entender isso. Eu não vou ter o que eu quero. Fala, eu não vou ter o que eu quero. Eu não vou ter o que eu quero. Mas o que eu acredito. Mas o que eu acredito. Porque é aquilo que você vai perseguir. Então eu não vou ter o que eu falo, o que eu quero. Eu quero tanto isso, mas eu não acredito que é para mim, eu acredito que não é, que é difícil, eu acredito que, enfim. Então a prova dessa fé é o sacrifício. A prova da minha fé é o sacrifício. O Neemias, ele fez algo muito sacrificial. Ele trabalhava lá na sombra, com o rei, tranquilo, tinha água, tinha comida, estava seguro, era bonito, era limpo. Mas ele fez algo que sacrificava a carne dele. Ele saiu. Ele foi perseguir algo diferente. Então a fé, a prova da minha fé, é o sacrifício em prol daquele objetivo. E olha só uma coisa, aqui em Neemias 2:11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Fala comigo, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, ok? Que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Foi conhecer. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então, falou a segunda vez, eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir. Fala, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Muita coisa a gente tem que ficar em silêncio. Muita coisa você tem que orar, muita coisa você tem que pedir direção a Deus. Muita coisa você tem que só fazer. Num relacionamento, muito tem que acontecer isso. Às vezes você quer falar uma coisa, mas não convém naquele momento. É você manter a sua serenidade, seu equilíbrio. Então, a mudança estava acontecendo, ele já estava lá. Ele já tinha conseguido chegar lá. Ele já estava com gente ali perto dele, mas ninguém entendia. Por que esse cara está fazendo aqui? Está olhando, está andando à noite, está dando a volta nesse monte de pedra aqui. Então, às vezes, as pessoas vão olhando para você, um familiar, um filho, um cônjuge, ele está só te analisando, fulano está mais quieto, fulano está mais misterioso. Por quê? Porque você está trabalhando a sua mente.
Você está trabalhando a mudança. Antes você ia falar, você ia brigar, você ia xingar, você ia contar tudo o que você está pensando, tudo que você está... Não, eu não aguento, eu preciso falar. Não, mas você está em silêncio. Quando foi a hora certa, ele falou, vamos reconstruir, vamos mudar essa situação. Olha a situação que a gente está vivendo, olha a humilhação, olha a família que a gente está vivendo, não vamos mais aceitar isso, não. Olha a condição degradante que a gente está vivendo, nós não vamos aceitar isso, não. Isso é uma fé inteligente. Não aquela fé emocional, não, agora vai, agora não, estou desanimado. Ou anda, para, ou começa e depois termina, ou tu começa e para de novo. Uma fé viva não depende de emoções. Ela não depende de opiniões, ela não depende de circunstância. Uma fé religiosa, aquela que fica se pegando em bobagens, como aqueles jovens que foram levar o paralítico que entrou pelo telhado, ao invés deles olharem para o milagre, para a atitude daqueles homens, eles estavam lá. Por isso que não sai do lugar. Religioso nunca vai sair do lugar. Porque não acredita em milagre, como Jesus falou. Os seus pecados estão perdoados. Quem ele pensa que é? Sabe, já perdeu totalmente foco. É isso que o diabo quer. O diabo quer a nossa atenção. Às vezes as pessoas estão se achando, nossa, tão espirituais. Mas ela está se pegando em só bobagem. Só bobagem. Quem ele pensa que é? Não, olha para o milagre. Jesus mesmo falou, não olha para mim não, olha só para as obras que eu estou fazendo. Você não quer crer em mim? Crê nas obras. Você tem a fé de Tomé então, no mínimo. Tenha só a fé de Tomé. Olha aí o milagre acontecendo, a cura acontecendo, as mudanças acontecendo. Só olha só as evidências. Mas não, vai pegar em bobagem. Vai pegar em besteira. E a fé fica limitada. Mas a fé viva é uma fé ilimitada. Nós não estamos aqui, fala comigo, eu não estou aqui para deixar as coisas do mesmo jeito. Quem prefere deixar as coisas do mesmo jeito é o egoísta. Ele está preocupado só com os próprios prazeres, com os próprios interesses. Ele não aceita a correção, a repreensão, o bom senso. Aí as pessoas não aceitam, né? Os rótulos, não aceitam as pechas, né? Os selos que colocam nas pessoas. Porque é uma coisa que a gente precisa entender. Credibilidade a gente constrói, a gente não pede para ter. A gente não pede para o outro, não exige do outro, a gente conquista. Olha aqui em Neemias 4, do 1 ao 3. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, fala comigo, o que aqueles frágeis... Mais forte, pessoal. O que aqueles frágeis os judeus estão fazendo? Ok? Será que vão reconstruir o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Adianta ficar chateado com alguma coisa disso? Eles se colocaram como frágeis mesmo. Adianta às vezes alguém falar para você, às vezes um filho, um cônjuge falar para você, um familiar mesmo, falar, mas você é instável, você é desequilibrado, você não faz, você começa as coisas, não dá continuidade em nada, você é difícil demais. Não gostei. Adianta gostar? O muro estava no chão mesmo, o muro estava destruído mesmo, ninguém ligou para isso. Talvez eles já viram pessoas que tentaram começar e não fizeram nada. Isso daí é instável, vai construir um murico aí, ó, e uma raposa vai subir lá, não vai ter sustentação, já vai cair. Ou seja, tudo que ele faz é de qualquer jeito, é frágil. Né? Ele começa as coisas, ele é mais ou menos no trabalho, ele é mais ou menos lá em casa, mais ou menos com o marido, como esposa, é mais ou menos como crente, está aqui parece santo, em casa é aquela gritaria, aquela coisa desequilibrada, vai querer mudar, agora quer mudar? Pois que construam. Deixa, é fogo de palha. É fogo de palha. Quantas vezes que a pessoa escuta isso?
Às vezes ela não gosta, ela se fecha. Aí o pouquinho de avanço que ela deu, ela vai e retrocede, porque ela não gostou da crítica. Mas quem construiu aquela imagem? Fala, fui eu. Fala, pessoal, fui eu. Fui eu. Eu construí a minha imagem. Seja ela boa, seja ela ruim, somos nós que construímos essa imagem. Vamos lá, senta numa empresa, senta com a sua ficha limpa. Passa 2, 3, 6 meses, você já tem um rótulo lá. É o rápido, é o ligeiro, é o inteligente, é o competente, é o preguiçoso, é o lerdo. Não é assim? Sim ou não? Aí, senta, muda de escola, criança, ou muda de faculdade. Senta com a ficha limpa. Com o tempo as pessoas vão te vendo e te conhecendo e te rotulando. Por quê? É o que você passa. É o que você passa. Eu construí aquela imagem. Então a gente precisa analisar qual é a minha marca, qual é a sua marca. O que as pessoas dizem que você é? Provavelmente, isso que é dito, provavelmente foi dado razão para isso. Eu dei razão para isso acontecer. Então eu preciso ressignificar. Eu não posso exigir, me respeita. Não, eu me respeito. Não, você tem que me respeitar. Não, você se respeita primeiro, eu vou te respeitar. É assim que as coisas funcionam. Então a gente tem duas escolhas, ou a gente fica triste e desanima e briga e abandona aquele pouquinho de progresso que a gente fez, ou a gente se levanta e parte para ressignificar essa situação. Então a gente tem que trabalhar essa consistência. Enquanto muitos estão aí reclamando, ofendendo, criticando, o Neemias estava lá trabalhando, realizando. Ele estava realizando. Ele era um estranho. Neemias era o estranho, o estrangeiro, que ninguém conhecia, mas foi ele que influenciou aquele povo. Os líderes, os nobres, os que estavam lá, não conseguiram fazer isso, porque nem eles acreditavam também. Então, se você realmente analisasse, parasse, olha aqui, Neemias 6,3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Fala comigo. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Como que estaria a sua vida hoje se para cada frase, para cada afronta, para cada situação que você se deparasse, que atacasse você desse essa resposta? Não vou me desfocar. Eu estou num grande projeto. Eu vou viver uma vida abençoada. Eu vou trabalhar por esse relacionamento ser abençoado. Eu vou trabalhar pela minha vida, pela minha família, pelos meus negócios, pela minha vida com Deus. Eu vou trabalhar pelas minhas mudanças, pelas minhas curas. Eu vou trabalhar pelo que eu preciso trabalhar. Eu estou num grande projeto de restauração. E eu não vou retroceder, eu não vou parar. Onde a nossa vida estaria? Qual é o seu grande projeto? Qual é o projeto de reconstrução de verdade que você precisa? Será que é o seu emocional? Às vezes você está pensando em tão longe lá na reconstrução, pagar aquela dívida, mas vai para perto, vem para perto. No seu caráter. No seu caráter. Será que se Deus te der tudo que você precisa, você continua na fidelidade? Será que se Deus te abençoar, você vai manter a sua integridade? Ou não, só está querendo um alívio? Um refresco, um refrigério. Então, qual é esse grande projeto? O que de fato precisa ser reconstruído? O que vem na sua mente? Você está aí no seu passo a passo para agradar a Deus, para melhorar como um homem de Deus na santidade, na santificação. Aí vem um ataque para você desviar, ir para a lascívia, para a pornografia, para as amizades erradas, para os negócios ilícitos, para as distrações de modo geral. E você foca, não, eu estou no projeto. Eu estou num grande projeto da minha vida. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais abrir essa porta para os meus descendentes passarem por isso que eu estou passando. Eu vou quebrar esse padrão. Eu vou passar por isso. Eu estou num grande projeto. Eu não vou mais fazer dessa forma. Qual é o grande projeto da sua vida que está exigindo o seu foco total?
Nós precisamos ter essas respostas. E se não temos, a gente precisa procurar, buscar isso. Porque tudo é por temor a Deus. O Neemias, se você lê lá, com certeza você já deve ter lido, você leu o livro, você viu lá que ele manteve a integridade, ele não pegou o dinheiro do que era direito dele, nem o que era direito ele quis, porque ele não achou justo, ele não queria pesar o povo. Por que ele fez isso, pessoal? Porque ele era bonzinho e honesto. Sim ou não? Não, porque ele o quê? Temia Deus, pessoal. Ninguém faz nada que presta porque é bonzinho. Se a gente faz alguma coisa boa, é por temor a Deus. Se você é um marido fiel, é por temor a Deus. Se você é uma mulher sábia, é por temor a Deus. Não é porque você está com vontade de ficar quieta naquele momento, ou porque você é um cara que, nossa, fora da média. Não. Se está fora da média, é porque você está trabalhando para ser mais parecido com Jesus. Porque Ele é o nosso objetivo. Ele é o nosso alvo. Porque tudo que nós fazemos, como nós fazemos uma coisa, você vai fazer as outras coisas. Se você tem uma integridade numa área, você vai manter uma integridade nas outras áreas também. Se você começa a se disciplinar numa área, você automaticamente a disciplina vai abranger nas outras áreas. Você vai se tornando aquele novo padrão. Então tudo é por temor, tudo é pelo caráter. Tudo que nos segura, se você tem a sua carne te impele para fazer alguma coisa e você não faz, justamente é o temor, o que nos segura, o nosso freio moral é a palavra. Do contrário, a gente fica desenfreado, a gente fica desgovernado. Então é consistência não para o mal, consistência para alcançar. Aqueles pontos para estabelecer. Então é muito importante nós, em mais essa oportunidade, ainda mais especialmente para a família, você analisar exatamente isso. Esses pontos que precisam ser estabelecidos, o seu temor a Deus, o seu caráter, o seu alvo realmente. Você está muito claro, está num grande projeto, você não vai parar. Você tem um grande sonho, um grande projeto, um grande alvo e você não vai se desviar, não vai retroceder. Então nós precisamos analisar isso e ver se realmente o que nós estamos focados é aquilo que nós temos que focar. Ou se a gente precisa alinhar para a coisa certa. Amém? Todo início do propósito dos 52 dias, ainda que você conheça a palavra de Neemias, você precisa voltar lá e lê-la novamente. Porque a palavra, ela se renova e ela traz coisas que talvez você não tinha prestado atenção antes. E naquele ano, você está numa posição, e aquele ano o Senhor vai te dar a revelação que você precisa, na mesma palavra que você já ouviu tantas vezes. Neemias tem muito para ensinar. Se você perceber, no capítulo 2, a atitude dele e os testemunhos que ele contou, porque ele começou a conversar com o povo e contar o que Deus podia fazer. Pelos testemunhos dele e pela atitude íntegra dele, ele foi contagiando um monte de gente. Se você for lendo ao decorrer dos capítulos, ele chega com poucos e de repente ele vai contagiando. Cada um vai fazendo uma coisa, cada um vai para uma função. Por quê? Porque a atitude diferenciada de fé, ter um bom testemunho, não adianta só você pegar a palavra e tentar fazer a pessoa entender a palavra a qualquer custo. Às vezes tem pessoas que vão entender com o seu testemunho, com a sua forma de agir. Quando você está diante de algo que você podia mentir, você não mente. Quando você está diante de uma situação que você podia agir de uma maneira como qualquer pessoa age, e você não age, porque você é diferenciado. Esses testemunhos pregam muito mais do que palavras. Tem muita gente que tem se esquecido dos exemplos. E Neemias, ele dava o exemplo. Por que a Bíblia está cheia de pessoas que agiram como Neemias? Que ouviu uma situação, ficou indignado. Não, vou lá resolver isso aqui. Esses são os vencedores. É por isso. Os grandes vencedores são os que escutam alguma coisa, ou são os que estão vivendo algo e entendem que aquilo lá não é um padrão. O padrão de Deus, o padrão da palavra, aquilo que foi prometido. Deus prometeu vida e vida em abundância. Prometeu paz, alegria,
discernimento, saúde. E se alguma dessas coisas não está equilibrada na sua vida, então você precisa ir em busca de solução, de reconstrução, de mudança. E não viver com aquilo como se aquilo fosse comum. Eu tenho isso aqui mesmo, que isso aqui é de família. Que eu tenho frio, nossa, é crônico, o negócio aqui já vai congestionando e tal, não sei o quê. É um padrão. Você vai criando esse padrão e vai acreditando nele. Mas se o Senhor prometeu tudo mudado e tudo renovado, por que não, então, reconstruir essas áreas que estão destruídas? É comum, casamento, faz muito tempo que a gente está casado, e comum, né? Vai esfriando mesmo, é assim mesmo, a gente se habitua com a pessoa, mas está errado. Mas cada ano tem que ser diferente, tem que ser renovado, tem que ser mudado. Aquilo está errado. E o problema de muitas pessoas é que elas estão vendo muros destruídos, uma bagunça, e elas não estão colocando força para viajar não sei quantos quilômetros, então, para reconstruir. E de cavalo, não é de avião, não. É num jumentinho ali. Para reconstruir aquilo. E tornou aquilo como normal. É normal viver assim. É normal, um mês está tudo bem financeiramente, outro mês não está tudo bem financeiramente. Mas quantas palavras vieram dizendo que os nossos celeiros viveriam cheios? Aí você está aqui e você fala, não, eu tomo posse, em nome de Jesus e tal. Aí um mês vai e outro mês não vai. Aí travou de novo e travou de novo. Não faça, não deixe que isso seja um padrão. Eles se acostumaram a conviver com aquilo tudo destruído. Até alguém se indignar e falar assim, não, peraí, isso está errado, vamos mudar isso aqui. Não pode permanecer assim. Que seja você, então. E que você possa conquistar um grande exército. Muitas pessoas só com o seu testemunho, contando como que Deus faz, como que Deus age. Que foi assim que ele fez. Ele chega com poucos e ele contagia as pessoas. Neemias 4, 1 e 2, que eu vou ler novamente em outra tradução, diz assim: Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ficou indignado e dirigiu muitos insultos contra nós. Caçoou de nós. E a mesma coisa fizeram os seus amigos e os oficiais do exército samaritano. Que esse punhado de judeus pobres e fracos pensa que está fazendo? Caçoava ele. Será que eles pensam que podem reconstruir o muro em um dia? Será que oferecerão sacrifício ao Deus deles? E olhem para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. Quem nunca teve um sambalate na cola, caçoando de algo que você tomou atitude e falou, eu vou fazer? Esse sambalate pode estar dormindo do seu lado. Ou pode... Nossa, olha, você viu a risadinha? Meu Deus do céu, tem sambalates com você? Então, eu vou te mostrar como lidar com eles. Sabe por quê? Porque é muito bom ter um sambalate na sua cola. É ótimo. Quando você tem um tubarão atrás de você, você vai embora. E, às vezes, um sambalate é plantado ali exatamente para tirar de você uma atitude ousada e de fé. Tem gente errando na dose. Às vezes, a atitude que sai é de lamentação, é de choro, sentimento de injustiça. E não é isso que tem que sair de você, não. Neemias conta isso e mostra como ele falava deles ali, caçoando do poder do próprio Deus. Será que você não ouviu isso quando falou assim, vou fazer o propósito ali dos 52 dias? Quem você pensa que é 52 dias? Você acha que Deus vai mudar a sua vida? Não só pode, como se você der condições, vai. É assim que você tem que responder, não só pode, como vai. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Não podemos pensar nas coisas de uma forma humana somente, mas fazer pedidos dignos a um rei, assim como Neemias fez ao rei ali. Neemias fez pedidos a ele e recomendações ainda. Deu detalhes. Eu preciso de uma carta para isso, uma carta para isso, uma autorização para isso. E é nessa ousadia que você tem que orar a Deus. Esse propósito dos 52 dias
é para fazer pedidos e buscar a Deus de uma forma extremamente ousada. Faça pedidos dignos de um rei. Faça pedidos para um rei e ainda peça recomendações. Senhor, preciso disso, coloca uma pessoa no meu caminho, alguém para me favorecer, alguém para facilitar, para abrir portas, eu não sei. O Senhor pode fazer. E Ele faz. E quando vier o bendito do Sambalate, ali na sua cola, e a turminha dele, porque Sambalate e sua turminha é a turma dos críticos mesmo, é aquele que está só criticando, que está só apontando, que está só falando, mas fazendo o que é bom não está fazendo nada. É interessante que as pessoas que mais criticam são as que menos fazem. Nossa, você acha que Deus vai fazer isso? Olha como Deus... Olha o que eles estão pensando, esse bando de judeu pobre. O que é isso? E eles estavam fazendo o quê? Qual foi a atitude deles, a não ser ficar lá julgando, criticando, dizendo que estava errado, ou que aquilo não poderia acontecer? Não só isso, dizendo ainda, e olhem para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulho e usando novamente. Sabe por quê? Porque Deus é especialista de pegar um monte de entulho e transformar em muro de novo. Deus é especialista em fazer isso. Em pegar uma situação que está cheia de entulho, com pedras queimadas, quebradas, enfim, e transformar ela num muro completamente renovado para mostrar que foi Deus mesmo. Não tinha alguém financiando aquela obra. Vai chegar umas pedras aí para você, pedra de ótima qualidade, que vem não sei de onde. Não. Vai com a força que você tem. Vai da forma que for. Por quê? Porque Deus vai pegar o que tem para transformar aquilo. A reconstrução dos muros, muitas vezes, não são coisas novas. São coisas que estão em ruínas mesmo. Que precisam agora ser colocadas pedra por pedra no lugar. São coisas que talvez foram de uma forma errada, começaram de um jeito errado, ou até começaram de um jeito certo, mas o caminhar das coisas foi desviando o caminho e não pôde permanecer. E os 52 dias é exatamente para isso, para colocar pedra sobre pedra no lugar. Não importa a qualidade daquela pedra, o que importa é que quem está fazendo a obra é Deus. Então podem ser as pedras ali queimadas, e o Senhor vai transformar aquilo em bênção. Quando eles ouviram toda essa situação do povo caçoando, de algumas pessoas caçoando, dos críticos, da turminha dos críticos e dos julgadores ali caçoando, a atitude deles foi muito nobre. E isso é o que você tem que fazer. Mulheres, se quer um segredo, faça isso. Às vezes, você vai querer fazer, mas você não se segurou, e aí já foi e deu errado. Mas tenha isso sempre em mente. A atitude que você tem que ter, mediante a pessoas críticas, julgadoras, que estão ali só para julgar, para apontar, ajudar, não. Ajudar a fazer, ajudar a reconstruir, ajudar a contribuir. Não, isso não. Mas para criticar, estão lá para falar, estão lá para apontar o dedo. Sabe o que você tem que fazer? Neemias 4:4 diz assim: então fiz essa oração, ó Deus, ouça-nos, porque estamos sendo desprezados, que tudo isso caia sobre as cabeças deles, e que eles se tornem escravos numa terra estrangeira. Não deixe sem castigo o pecado deles, não apague esse pecado, pois provocaram o Senhor diante dos que edificam o muro. Fizeram orações inteligentes. Não vai orar também pelo, Deus, faz uma pedra cair em cima aqui, faz ir para uma terra estrangeira, aí não pode. Mas o restante se o seu Sambalate é alguém que está fora da sua região, não convive com você, faça uma oração ousada. Ore a Deus e mostre ao Senhor. Senhor, o senhor está ouvindo o que estão falando de mim? O senhor está ouvindo o que foi falado de mim, o que foi falado da minha família, o que foi falado da minha casa, o que foi falado da minha fé? O senhor está ouvindo o que foi falado do meu ministério? Você tem que ser o defensor, inclusive, do seu ministério, da sua igreja, que recebe você com tanto amor.
Aí você chega na casa, talvez, de um parente distante, ele vem com a piadinha dele sem graça. E aí, crente, não sei o quê e tal. Ó, o assunto tem que mudar, o tom tem que mudar ali. Não, não. Defenda o lugar que você está. E ore a Deus. Vá ao Senhor e diga a Ele: Senhor, o Senhor está ouvindo o que eles estão falando de mim? O Senhor está ouvindo a maneira como eles estão falando do Senhor? O Senhor está ouvindo a maneira como eu estou sendo julgado, como eles estão caçoando de mim? Porque ali, tudo que eles não precisavam era isso. Mais uma ferida num leproso também, era o que eles não precisavam. E a maneira deles agirem, é assim que nós temos que agir na nossa vida, não só na sua casa, não só no seu casamento, mas em tudo que você fizer. Ao invés de você ir lá e tirar satisfação, o que você pensa que você é? O que você está falando de mim? Você não me conhece e tal, não sei o quê? Vai falar, vai orar a Deus. Conta tudo para o seu pai, Neemias. Conta lá para ele. Conta tudo para ele. Vai lá e diga a Deus: o senhor percebeu? Estão me oprimindo? Você está ali, buscando a reconstrução, principalmente num propósito como esse, como eu falei de manhã. O propósito dos 52 dias, para mim, é o mais forte, principalmente porque é feito no frio. Então, assim, você está ali já, às vezes passa uma madrugada, orando, buscando, aí me vem um sambalate que passou a sua noite toda, dormindo, na sua coberta, confortável, sonhando e tal, e não fez nada com nada, e critica. Não, senhor, o senhor dá um jeito nisso aqui. O senhor, antes de reconstruir, dá um jeito nesse povo aqui. Não esquece o pecado deles. Não esquece o pecado deles, não. O senhor está vendo que eles estão dormindo e eu estou aqui? Mas fala para Deus, lembra a Deus. A Bíblia diz, procura lembrar-me. Lembra a Deus. Mostra para Ele que você está ali, buscando uma mudança de vida. E tem pessoas ao redor, apontando o dedo, julgando, ou falando que não deveria falar. Você quer pensar, tipo, o que estão fazendo ali e tal? Mas oprimir, fazer dessa forma, errado. E você tem um Deus que é o seu defensor. Neemias 4:6 diz: por fim, o muro foi reconstruído até a metade da altura que ele tinha antes, ao redor da cidade toda, pois os homens trabalharam duramente. Logo após desse povo começar a oprimir eles e falar deles, ele orou e fez o quê? Foi para debaixo do edredom e falou: não vou mais também. Não, eles voltaram a reconstruir. Não, vamos voltar a trabalhar. Vamos voltar a fazer o que a gente tem que fazer. E o muro chegou até a metade, porque eles trabalharam duramente, não pararam para se lamentar. Essa oração é uma oração para você fazer de fé, mas permanecer reconstruindo, permanecer no caminho. Não é para parar no meio do caminho se lamentar e ficar lá se lamentando. Aqui, ninguém me ajuda, eu estou aqui sozinha, nos 52 dias, sozinho, ninguém está me ajudando. Não, não. Não é para parar a obra, é para continuar. O povo estava animado para reconstruir. E é interessante que o Neemias chegou e deixou o povo animado. Vamos lá, vocês não podem acostumar com isso daqui. Neemias 4:8 diz assim: tramaram levar um exército contra Jerusalém para provocar revoltas e confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e guardamos a cidade dia e noite para a nossa própria proteção. Não satisfeitos em oprimir com palavras, eles estavam tramando causar contenda ali, causar uma confusão. Por quê? Porque se você causa uma confusão no grupo, ali tem um grupo unido, eles estão juntos. Se você causa um problema no grupo, você tem muito mais facilidade de acabar com tudo aquilo. Porque o próprio grupo que estava lutando por um ideal se desentendeu, causou uma confusão ali, então o que vai acontecer? Divisão. E um reino dividido não prospera. E ali, eles tramaram esse tipo de confusão. Você sabia que se você entra num propósito desse e você começou a brigar dentro de casa, a brigar com seu marido, a ter problema de comunicação, tramaram em causar uma confusão para que esse grupo fique desunido? Pode ser um grupo só de 2, tá?
Você e o seu varão aí, ó. Só que se você deixar entrar coisas e não prestar atenção, e desfocar, e virar a cabeça, e não colocar a força que você estava colocando antes, vai causar divisão, e reino dividido não prospera. O próprio capeta não fica dividido com o capeta, porque ele sabe que eles vão perder. Então, ainda que eles não se entendam, eles vão precisar ali conviver. É exatamente isso. E o que eles fizeram, então? Então, traçaram um plano. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos separar, então. Pronto. Esse é o plano. Não tem mais solução, não tem mais saída. Não, traçaram um plano. Guardaram a cidade dia e noite para sua própria proteção. O plano nunca tem que ser desistir do alvo ou desistir do foco. Trace uma nova estratégia para que o Senhor possa continuar abençoando. Eles vigiaram de noite e de dia. Metade vigiava, metade reconstruía, pois trocava o turno ali. Que é assim que uma família tem que viver, com troca de turno. Enquanto uma turma está ali vigiando, a outra está reconstruindo. Enquanto está reconstruindo, a outra está vigiando. É assim que uma família caminha. Para de ficar se sentindo injustiçado de só eu estou orando por a minha família. Esse é o seu momento, então, de botar para reconstruir. E tem uma turma lá que vai, talvez não esteja vigiando, mas logo vai. Nesses 52 dias, em nome de Jesus. Neemias 4,14. Então, quando examinei a situação, reuni os chefes e o povo e disse: não tenham medo. Lembre-se que o Senhor é grande e glorioso. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e por seus lares. Esse versículo você tinha que anotar na sua Bíblia, no seu carro, e falar ele o tempo todo. Lute pelos seus. Se não for por você, então, lute por sua família. Lute por seus irmãos, por seus filhos, por sua filha, pelo seu casamento. Lute por aquilo que Deus deu a você. Não tenha medo. Quando Neemias começou a ver que o negócio estava apertando e estava ficando difícil, o que ele fez? Reuniu o povo e falou assim, ó, não tenham medo. Lembrem-se que o Senhor é grande. Em outra tradução ele fala, grande e temível. Lute pelos seus filhos, pelas suas mulheres, por sua família. Continue reconstruindo, continue lutando. Ele não reuniu lá e falou assim, galera, o negócio está ficando difícil. Quero ver a gente continuar aqui. Isso é uma pessoa consistente. Ela não sai do foco, ela não sai do alvo. Nossos inimigos descobriram que sabíamos o plano deles e que Deus tinha frustrado esse plano. Então, todos nós voltamos ao nosso trabalho no muro. Porém, desse dia em diante, somente a metade trabalhava, enquanto a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcas e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava reconstruindo o muro, e os pedreiros e os operários faziam um trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma, que é o trabalho de uma família. Lute por suas famílias, por suas vidas, pela vida dos seus, por seus lares. E agora a gente vai dividir o trabalho. Metade luta, metade está lá orando, reconstruindo, metade está com arma na mão e metade está montando muro. Cada um faz uma coisa, cada um faz uma parte. É aqui, ó. É no momento da madrugada, enquanto um vai levantar mais cedo, um vai, o outro fica. Porque tem um armado, vigiando, durante a madrugada, enquanto o outro vai para outro tipo de batalha. É assim que uma família vive. Enquanto um conversa aqui com a parte dos filhos, o outro coloca a casa em ordem. Enquanto um está ali organizando as coisas, o outro está ali planejando, fazendo planejamentos, reconstruindo, mudando, dando ideias, tendo atitudes ousadas. É muito interessante. Casais que são vencedores, eles fazem isso. Um tem um sonho aqui, o outro tem um sonho ali, eles juntam os projetos. Agora, você quer um negócio, o outro quer um negócio, não vai fluir. Não flui. Ou vocês vão lutar pelo mesmo ideal, ou não vai fluir.
Ali não podia, assim, nós queremos reconstruir o muro. Aí o restante falou assim, mas nós queremos reconstruir de uma forma diferente. Não, não, tem que todo mundo fazer a mesma coisa. Lutar pela mesma coisa. Mas enquanto um está vigiando, o outro está reconstruindo. E lutando, dia e noite. Esse é o papel. É o papel de vigia da família. Esse é o papel do sacerdote. Toda vez que nós falamos de sacerdote, do lar, nós gostamos sempre de lembrar que sacerdote não é o que fala mais grosso ou o que fala mais alto. É o que protege sua família. O sacerdote faz isso. Enquanto vocês estão aí, eu estou em posição de guerra. Eu estou guardando a minha família. Esse é o sacerdote. Essa é a posição de um homem forte dentro de uma família. E não só do homem, não. De mulheres fortes também. Que enquanto um está ali, ela está lá em oração, ela está lá buscando, ela está lá pedindo, buscando restauração talvez interna dela. Preciso reconstruir isso aqui dentro de mim, para que eu possa dar mais para a minha família, então. Mas ela busca para um bem comum. Enquanto uns descansam, outros lutam. E aí trocam de posição, mas permanecem unidos. Em Neemias 4, 23, diz: durante esse tempo, eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, não tiramos a roupa do corpo e não largávamos as nossas armas para nada. Esses 52 dias é exatamente para isso. Você tem que estar armado até os dentes. Você não pode largar as suas armas para nada. Armas certas, que é a palavra, que são os cultos, que é se focar no Senhor, que é buscar a Deus. A arma não é ficar reclamando. A arma não é ficar criticando. A arma não é ficar focado no outro. Esse período dos 52 dias é para se armar e ficar vigilante, para que Deus possa fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Se você voltar a ouvir o culto de domingo, da abertura do propósito, interessante, porque eu estava aqui, eu ouvi de novo, falei, gente, mas como que eu não ouvi isso lá no culto? E você vai pegar pontos que são, assim, muito profundos, e que você vai entender a dimensão daquilo que Deus quer fazer. Deus quer fazer coisas que fique evidente que foi Ele que fez. Não coisas que, se você botar uma força a mais, você mesmo faz. Mas coisas que o próprio Deus deixe claro que foi Ele que fez, que foi Ele que encaminhou, que foi Ele que deu sentido para tudo aquilo. Sabe aquilo que você pensa e pensa assim, tem como? Existe uma regra, existe um meio, existe um padrão, existe algo que não tem como pular isso aqui. Deus começou dizendo esse propósito que Ele vai mudar situações para favorecer os seus. Você não vai botar força para permanecer até o final, a se armar até os dentes, proteger a sua família, proteger os seus sonhos. Agora é momento de você sacrificar e andar uma milha a mais. Quais são os sacrifícios que você está fazendo? Além de... Eu vejo pessoas... mas eu vou todos os dias nos cultos. E quando eu digo que isso é sacrifício, nós estamos em São Paulo. Às vezes a distância é muito longe, é complicado, principalmente em questão de trânsito, transporte. Mas você precisa andar uma milha a mais. Quantas vezes você vai tirar para jejuar, ou para orar, ou para buscar o Senhor, ou para acordar de madrugada, para clamar por sua família, para orar a Deus e dizer, o Senhor está ouvindo o que estão falando de mim? O Senhor está ouvindo o que estão fazendo? O Senhor ouviu como fizeram ali, a injustiça que fizeram? O Senhor está vendo? Quantas vezes você vai tirar para lembrar o Senhor? Senhor, me ajuda. Senhor, faz justiça. Senhor, justifica as minhas palavras. Senhor, faz o meu projeto ser concluído. Você vai precisar andar uma milha a mais. Não pode, quando está principalmente num culto, orando, buscando, a pessoa está ali travada. Estou cansado, estou cansado. Leia aqui, Neemias 23. Eles não tiravam a roupa do corpo. Eles não tinham, agora vou tomar um banho, fazer o meu skincare, vou ali hidratar meu cabelo, agora eu vou relaxar um pouco, porque eu estou cansado, passar um creme no meu pé, na minha mão. Não, eles não trocavam a roupa.
permaneciam ali, focados, com as armas nas mãos, armados, vigilantes, porque é nesse período que o diabo se levanta para mostrar a você que 52 dias não vai mudar nada, não vai acontecer nada, enfim, tudo aquilo que você já sabe que o diabo vai tentar mostrar para você. Você tem que mudar a arma que você tem usado e não soltar mais ela. Porque às vezes as armas que você tem usado também é isso, não, falaram de mim, vai lá tirar satisfação. Também estou cansado, só eu faço tudo sozinho, eu luto sozinho por essa família e tal, não sei o quê. Se sinta um privilegiado por ser um Neemias dentro da sua casa. Porque às vezes você é um Neemias dentro da sua casa. É o que se levanta sozinho, é o que fica indignado de estar vivendo daquele jeito e quer uma mudança. E Neemias tem muito a ensinar. Então, haja como ele. Seja o único, então, que vai se levantar e vai fazer alguma coisa. Mas faça. Não fique olhando as coisas serem destruídas, arruinadas, vendo a sua família, às vezes, se separar, se dividir, ser aniquilada. E, é normal, isso aqui acontece mesmo. Hoje em dia é assim e tal, não sei o quê. Não nos padrões do Senhor. Não da forma como Deus tem nos orientado a fazer. Permaneçam vigilantes. Essa primeira semana, nós costumamos ver isso. As pessoas estão animadas para a reconstrução. Só que você tem que permanecer assim na terceira semana, na quarta semana. Na madrugada que vai vir aquele friozão que você conhece aqui. Que o pessoal vem até de gorrinho, luva, que o negócio não é brincadeira, não. É nesse momento que você mostra a Deus que você realmente está focado, que você quer uma reconstrução de verdade. Você não está só animado indo com todo mundo. Vamos fazer. Não, eu quero, eu preciso, eu dependo disso. Se o Senhor não me abençoar nisso, o que eu vou fazer? Eu dependo disso. Permaneça vigilante. Permaneça armado até os dentes, para que o Senhor possa continuar favorecendo você e frustrando o plano dos inimigos e da sua turminha também. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. E diante dessa palavra, que não é uma palavra nova, qual é a parte da sua vida que você precisa se indignar? Será que já não passou já há muito tempo de alguém se levantar nessa casa, de você se despertar, de você se indignar e ficar como Neemias? Ouviu aquela situação, aquilo que estava acontecendo, e foi a Deus, e se indignou, e foi até o local e tomou atitudes que foram as que foram necessárias, não aquele queria tomar, mas a que foi necessária, não a que foi mais fácil, mas a que foi necessária, não aquilo que todo mundo estava dizendo, mas a que foi necessária. O que você precisa agora tomar de decisão? Para a restauração da sua vida espiritual, para a restauração da sua família, para a restauração do seu casamento, para o seu relacionamento com os filhos. O que é que você precisa se despertar nesse momento para acordar, para falar: chega, vou colocar um basta nessa situação. Eu não aceito mais passar mais um dia da mesma forma. Eu não vou mais terminar um propósito, um dia, um mês, um ano, pedindo pelas mesmas coisas, orando pelas mesmas coisas, mas que adianta orar se não tem a atitude? A Bíblia diz, nós sabemos, a fé sem obras ela é morta. Não adianta a gente pegar e declarar, e levantar o céu, o projeto, estender as mãos para a direção da casa, do trabalho, de onde mora aquela pessoa, e eu não tenho a fé, eu saio daqui, eu não pratico nada. Eu saio daqui, eu não tenho mais equilíbrio, eu não tenho mais sabedoria, eu não tenho mais discernimento, eu não busco mais intimidade com Deus, eu não faço nada de diferente. Eu não mudo o padrão. E se o meu padrão mental, espiritual, não mudar, tudo é em vão.
É querer botar umas pedras, fazer umas fileiras de tijolos e ela vai demolir de novo. Porque eu não vou estabelecer. Vai vir a raposa, vai vir uma situaçãozinha e vai cair de novo. Por quê? Porque está sem estrutura. Então o que você precisa colocar um basta agora? O que você diz agora? Chega! Basta! Eu não vou mais aceitar viver assim. Eu não vou mais aceitar viver como um estranho dentro da minha casa. Eu não vou mais aceitar viver dessa forma, com um abismo, com muralhas de divisão. Eu não vou mais ficar assim. Eu não vou mais ser essa pessoa tola, essa pessoa difícil, essa pessoa complicada, essa pessoa que reclama de tudo, que critica tudo. Eu não vou mais ser assim, eu vou tomar uma decisão. Vou ouvir aquelas colocações como aqueles inimigos faziam. Ah, vai levantar agora, vai fazer desse jeito, não vai durar, não vai permanecer, não vai durar uma semana isso daí. Vou ouvir, pois é. Eu dei causa a isso, eu dei razão a isso. Mas com o que nós vamos ficar? Qual o nosso grande projeto? Estou num grande projeto e não posso parar. Vamos criticar? Não importa. Não estou acreditando nesse primeiro momento? Não importa. Estou até achando engraçado. Ai, quantas vezes falou que ia fazer, não fez? Mas eu estou num grande projeto. Eu não vou mais ser esse rótulo. Eu não vou mais carregar esse selo. Eu vou mudar. Eu não vou mudar pelo outro, eu não vou mudar por mim, eu vou mudar pelo Senhor, porque eu entendi que esse é o caminho da inteligência. Porque a sabedoria, ela vem de temer a Deus. Eu quero agradar a Deus. É o que nós ouvimos no domingo. A pessoa de Jesus me leva ao céu, me leva à salvação, mas os princípios do Senhor me fazem viver a vida abundante na terra. Então eu creio no Senhor, eu quero me parecer mais com Jesus, para que eu seja salvo. Mas eu cumpro os princípios, eu ajudo as pessoas, eu sou bênção na vida das pessoas, eu deixo um legado, eu deixo uma marca na vida das pessoas, eu sou a luz que não pode ser escondida, a luz que não dá para ser ofuscada. Então fala com o Senhor neste momento, fala com o Senhor que logo nós vamos orar. E que você dê um basta a partir de hoje, nessa situação. A depressão tem fim, o medo, a escuridão. Fale com o Senhor. Se curvam Tome essa decisão, é a sua vida. A maldição é quebrada, a tempestade dominada, acima de todo o poder. Qual o padrão errado? O nome de Jesus. Quais os padrões errados que a gente precisa quebrar? Sua presença é a minha arma, me chama para fora, quebra as correntes. A primeira reconstrução que nós precisamos fazer é a da nossa vida espiritual. Qual a decisão que nós tomamos agora? Para buscar a Deus com integridade, com sinceridade, com fidelidade. A primeira reconstrução tem que ser da fé, tem que ser dos princípios, do caráter, tem que ter santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Busque isso. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Fale. Abra sua boca, peça ajuda a Ele. Ele é o seu melhor amigo. Sua força não é abalada, seu amor não tem fim. A morte foi derrotada pelo poder de Jesus. Eu me agarro em sua palavra, que me diz que livre sou. Essa é a nossa maior arma. A nossa capacidade vem de Deus. É dele que vem a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força. Se Ele se alegra de você, do seu caráter, da sua vida,
Você tem força, você tem energia, você tem graça para romper, graça para estabelecer. A alegria do Senhor é a nossa força. Agrade ao Senhor e você terá tudo o que precisa. Toda a força que você precisa, toda a direção que você precisa. Tudo que nós precisamos está nele. É a nossa arma. Quebra as barreiras. Quebra as barreiras. Quebra as muralhas. Quebra tudo aquilo que você acreditava que é mentira, que não vale a pena carregar mais. Quebra todas essas amarras, essas cordas, essas correntes que te mantinham no mesmo lugar. Peça ajuda ao Senhor agora, em nome de Jesus. Eu quero que neste momento você dê as mãos para sua família, para quem está com você. Se você estiver sozinho, dê a mão para quem está perto de você. E que nessa oração de concordância, você neste momento coloque um basta agora. Que você levante o seu propósito e você diga: chega, basta, basta desse estilo de vida, basta desses resultados, basta de viver dessa forma. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais viver esse casamento dividido. Eu não aceito mais viver essa família derrotada. Eu não aceito mais viver essa vida espiritual decadente. Eu não aceito mais viver esses resultados pequenos, medíocres. Não é para isso que o Senhor me chamou. O Senhor não morreu por mim para que eu vivesse uma vidinha qualquer e fosse para o inferno ainda. Não. O Senhor me deu vida, o Senhor me deu oportunidade, o Senhor me dá graça. A palavra diz que nada é difícil demais, porque o Senhor nos dá graça. Nenhuma dificuldade, nenhuma batalha é algo além do que nós podemos suportar. Basta nós crermos. Basta nós crermos. Coloque um basta agora. Chega. Chega desse padrão miserável. Chega de ser essa pessoa crítica. Chega de ser essa pessoa vitimista. Chega de ser essa pessoa invejosa. Chega de ser essa pessoa que tem as piores atitudes. Chega. Isso é atitude de cristão. Isso é atitude de ímpio. Isso muitas vezes está destruindo a fé do seu cônjuge que não é convertido. Está destruindo a fé dos seus filhos que estão ainda em amadurecimento. Está envergonhando o nome do Senhor lá no seu trabalho, porque não se destaca, não é a lâmpada, não é alguém que faz a diferença. Então diga agora: chega, Senhor, eu tomo essa decisão. A partir de hoje eu vou parar de ser humilhado, vou parar de ser envergonhado, vou parar de viver nessa condição humilhante, vou parar de aceitar ser continuista apenas para derrota, ser só para desgraça. Não, eu vou construir algo sólido agora. Eu vou construir agora muralhas de força e não muralhas de afastamento. Eu vou construir muralhas de restauração da minha vida e não mais barreiras de sentimentos, barreiras de falta de perdão. Não, eu tomo essa decisão, Senhor, nessa noite. Eu tomo essa decisão. Eu vou ser o marido que eu tenho que ser segundo a sua palavra. Eu vou ser a esposa que eu preciso ser segundo a sua palavra. Eu vou ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, não um molequinho, uma menininha, que tudo fica triste, tudo ofende, tudo quer brigar, tudo sai pisando duro, batendo porta, igual uma criança. Não, Senhor, eu decido agora não ser mais uma pessoa que envergonha o reino. Eu não decido mais viver nessa humilhação. Eu não vou mais aceitar dar aquilo que o diabo quer, deixando o diabo feliz e o Senhor entristecido. Não, Senhor. A partir de agora nós tomamos essa decisão e nós vamos restaurar isso. Nós vamos restaurar o respeito, a admiração, a renúncia. Nós vamos fechar a boca na hora que tem que fechar. Nós vamos falar na hora que tem que falar. Nós vamos falar aquilo que acrescenta. Nós vamos pensar naquilo que é de boa fama, naquilo que constrói, naquilo que tem excelência. Eu vou ter excelência no meu trabalho. Eu vou parar de reclamar dos lugares, das pessoas, de todo mundo. Eu vou mudar a mim. Eu vou parar de apresentar como o mundo é meu problema. Eu sou uma vítima da sociedade.
uma vítima do meu esposo, da minha esposa, uma vítima dos meus pais. Não, Senhor, eu vou me levantar agora. Eu vou tomar as decisões que eu preciso tomar. O Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar força. Eu saio daqui de forma convicta, Senhor. Eu serei testado, mas eu vou passar nos testes. Porque o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar força. Eu estou focado, eu estou num grande projeto. Eu não vou retroceder, eu não posso descer. Eu não posso descer. Eu não posso descer o meu nível. Eu não posso me rebaixar. Eu não posso mais ser derrotado nas mesmas coisas. Se eu errar, vai ser novos erros. Os mesmos eu não vou cair mais. Eu só daqui para cima, daqui para frente. Eu não vou mais ficar lembrando do passado. Eu vou olhar para frente, eu vou olhar para o futuro, eu vou olhar para o meu alvo, eu vou olhar para os meus projetos, eu vou olhar aquilo que eu quero. Eu vou terminar esse ano com isso restaurado. Eu vou terminar esse ano como o melhor da minha vida. Eu vou terminar esse ano com outra atitude. Eu vou terminar esse ano realmente testemunhando tantas vitórias, tantas bênçãos, tanto crescimento, tantas vitórias na minha vida, na minha família, nos meus filhos. Em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Você não está aqui de passagem. O Senhor não te colocou aqui simplesmente para passar pela terra e simplesmente desaparecer daqui a pouco, não. Ele quer que o seu nome seja lembrado como tantos homens e mulheres do passado nós lembramos com admiração, com respeito. Nós olhamos e falamos: nossa, eu quero esse coração, eu quero essa força, eu quero essa ousadia, eu quero essa fidelidade, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero me modelar nessa pessoa. Deus nos fez para isso, para sermos pessoas impactantes. Você não está aqui para não fazer diferença nenhuma. Você está aqui para mudar a história. Você está aqui para deixar um legado, mudar o rumo da sua família, dos seus descendentes. Às vezes você recebeu uma herança desgraçada, de padrões, de brigas, de situações erradas, de destruição em todos os aspectos. Mas chegou até você, você tem Jesus. Pode ser que outros não tiveram a oportunidade que você teve, não conheceram Jesus, não tiveram as bênçãos que nós temos agora. Então cabe a cada um de nós tomar essa decisão. Senhor, eu não estou aqui de passagem não, vou deixar um legado. Eu vou deixar um legado para os meus descendentes, para as pessoas que eu cruzar pelo caminho. As pessoas vão lembrar de mim. Aquela pessoa me deu aquele conselho, aquela pessoa me ajudou, aquela pessoa foi fantástica, aquela pessoa tinha um coração incrível. Nossa, que caráter! Nossa, que homem maravilhoso, que esposa maravilhosa! E não aquele tipo de gente que ninguém nem lembra. Aquele colega lá que você estudou, nem sei quem é, nem lembro. Aquela pessoa lá que você estava junto, nem consigo lembrar. Não, o Senhor não nos fez para isso. O Senhor nos fez para sermos pessoas poderosas nessa terra. Para sermos poderosas, cabeça, sempre por cima, nunca por cauda. Então que você tenha tomado essa decisão nessa noite, de não retroceder, de não descer. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou num grande projeto, eu não posso parar. Senhor, eu estou num grande projeto, eu não posso descer. Senhor, eu estou num grande projeto, eu não posso interromper. Senhor, eu estou num grande projeto, eu estou num grande projeto, eu não vou retroceder. Creia nisso, creia nisso. Nós declaramos, meu Pai, restaurações, mudanças. Nós declaramos, meu Pai, todos esses pedidos, essas pastas, meu Pai, que estão sendo apresentadas aqui neste momento, que foram apresentadas ao longo desse dia, meu Pai, de palavras, orações que já foram feitas. Nós declaramos, meu Pai, a materialização de todas elas, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o seu povo, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, cada um que está nas igrejas. Abençoa, meu Pai, cada um que está pela transmissão. Que as orações que foram feitas aqui, meu Pai, venham alcançar o propósito, venham alcançar aquelas vidas, venham alcançar aquele familiar que está difícil, distante, que venham alcançar, meu Pai, aquela filha, aquele filho, alcançar aquele cônjuge, meu Pai, aquela situação que precisa de uma saída, precisa de uma solução. Que o Senhor possa restaurar e abençoar cada um em nome do Senhor Jesus. É o que nós te agradecemos, meu Pai, desde já. Nós te agradecemos porque nós cremos nisso, que nós estamos num grande projeto
e nós não vamos voltar atrás. Nós faremos a nossa parte e sabemos que o Senhor fará a sua. Então a vitória é certa, o testemunho é certo. Nós vamos permanecer, Senhor, não apenas por um dia, 2, uma semana, um mês, mas como estilo de vida para o resto das nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.